Existe um episódio em Hora da Aventura que consegue ensinar uma lição de vida mostrando algo bem simples. Um episódio que às vezes passa até despercebido, e eu mesmo nem lembrava dele até reassistir ele uns dias atrás. E eu tô falando do episódio Tudo é Jake, da 6ª temporada. Bom, tudo começa de um jeito bem simples. Jake tá na casa da árvore, sentado no sofá, tricotando. Até que uma pequena mosca verde pousa na cabeça dele. Só que não era uma mosca, era o mágico. E como sempre acontece quando esse cara aparece, nada do que vem a seguir faz muito sentido. Ele começa a falar uma frase completamente aleatória. Algo sobre uma boneca waffle cair caso alguém coma uma massa amarela. E antes que o Jake consiga entender qualquer coisa daquilo, o mágico enfia uma seringa direto na cabeça dele. Depois disso, o Jake dorme. Só que não dorme normalmente. Ele se afunda nele mesmo. E quando ele acorda, o mundo já não é mais o mesmo. Ele percebe que está num lugar completamente diferente, todo amarelo. E à primeira vista até parece normal. Tem prédios, ruas, pessoas andando de um lado para o outro. Mas quando ele olha com um pouco de atenção, ele percebe que tudo ali é ele. Tudo é Jake, por assim dizer. Tudo é feito dele. E pra ser honesto, no começo ele adora isso. Ele olha com aquele sorriso meio confuso e pensa, pô, que lugar da hora. Todo mundo ali é simpático, e nada naquele lugar é estranho ou ameaçador. Porque no fundo tudo ali é ele. Ele anda por ali tranquilo, cumprimenta todo mundo, entra na vibe daquele lugar, como se estivesse num ambiente totalmente confortável. Até que em certo momento, ele reencontra um suposto antigo amigo dele, o Ganso. O Ganso age como se ele conhecesse o Jake há muito tempo, como se eles não se vissem há muitos anos, e ainda cita que o Jake deve uns trocados pra ele. E bom, esse sentimento faz um pouco de sentido, porque tudo ali é familiar, é literalmente um mundo que gira em volta dele. Mas tem uma coisa que começa a incomodar o Jake ao longo do episódio, e é a fome. E isso começa a incomodar cada vez mais ele, porque não importa pra onde ele vá ou o que ele faça naquele lugar, essa necessidade continua ali, lembrando ele o tempo todo de que tem algo faltando. Ele inclusive olha na vitrine de uma loja e vê algumas comidas, mas nada ali é de verdade, porque tudo é parte dele. E o pior é que não tem como resolver isso dentro daquele mundo. Sempre que ele pensa em comida, ou até mesmo sente um pouco de fome por um segundo, o mundo inteiro começa a tremer, como se fosse um terremoto, aparentando que tudo aquilo se passa na barriga do Jake. Bom, mesmo assim, por um tempo ele até ignora isso. Ele continua vivendo ali, curtindo, conversando com o Ganso, mas chega uma hora que não dá, aquilo volta muito mais forte. E é nesse momento que o Jake é chamado por um grupo de cientistas daquele mundinho para entender o que está acontecendo com aqueles terremotos. Eles sugerem um monte de coisa, mas o Jake é simples e direto. Ele explica para eles que aquilo acontece sempre que ele sente fome ou pensa em comida, e que era só ele sair dali, se alimentar, que tudo voltaria ao normal. Só que obviamente ninguém ali leva a sério. Eles riem dele e tratam aquilo como se não fosse nada importante. Até que um dos cientistas, o Eric, resolve pensar um pouco mais fundo sobre aquilo e expõe essa ideia. Ele diz que tudo naquele mundo existe por causa do Jake, que tudo ali é parte dele e que se o Jake sair para se alimentar, o corpo dele vai voltar ao normal e o mundo inteiro vai deixar de existir. Esse cara é tipo um lunático do nosso mundo, mas dentro do mundo do Jake. E mesmo sendo visto como um maluco pelos outros, essa ideia começa a assustar todo mundo. Porque se isso for verdade, então o Jake indo embora significa o fim de tudo. E aí que a galera toma uma decisão meio desesperada. Eles prendem o Jake. Só que isso não resolve nada, na verdade até piora a situação. Porque quanto mais tempo ele fica preso, mais fome ele sente e mais o mundo começa a tremer. Os tremores ficam tão fortes, tão violentos, que parece que tudo tá desmoronando aos poucos. E chega um ponto em que o Jake já não tem mais energia para lutar contra aquilo. Ele só fica ali, caído, dizendo que não aguenta mais. É nesse momento que o Ganso aparece de novo. E ele faz a coisa mais simples possível. Ele liberta o Jake. Ele fala para ele ir fazer o que precisa ser feito. E o Jake, já meio quebrado por dentro, ainda pergunta o que acontece se aquela teoria estiver certa. Se todo mundo ali desaparecer quando ele for embora. E a resposta do Ganso é quase uma piada, porque ele responde algo do tipo: bom, aí você não vai precisar me pagar aquelas moedas. Como se dissesse que, no fundo, aquilo não é algo que deve prender ele ali. E é essa parte que realmente importa no episódio. Porque esse episódio não é só sobre um mundo estranho que o Jake visita. É sobre algo bem mais comum do que parece. Talvez alguns de vocês não entenderam, mas eu vou dar uma breve explicada aqui do que eu entendi assistindo esse episódio. Às vezes na vida a gente cria esse mundo para fugir das coisas. Um lugar confortável, onde nada incomoda, onde tudo parece sob controle, onde a gente não precisa lidar com problemas de verdade. E ficar ali é bom, é fácil ficar ali. Só que não dá para ficar ali para sempre. Porque sempre vai existir algo faltando.
algo que não dá para resolver dentro desse conforto. E quanto mais a gente tenta ignorar isso, mais aquilo começa a pesar, mais começa a tremer por dentro, assim como aconteceu com a fome do Jake. E mesmo sabendo disso, ainda tem uma parte da gente que não quer sair, que tem medo, que prefere ficar ali fingindo que tá tudo bem. Mas a real é que, muitas vezes, o que a gente precisa tá fora desse lugar, fora desse mundo. Às vezes o que precisamos é justamente estar no desconforto, nos problemas, nas coisas que a gente tenta evitar. E se tem uma parte de você que vale a pena escutar, é justamente essa que tá te incomodando. Essa que não deixa você ficar parado, essa que quer que você faça algo diferente. Porque no fim das contas, sair desse mundo pode até parecer que vai destruir tudo. Mas na verdade, é o único jeito de seguir em frente de verdade. E bom, talvez seja isso que o episódio quis mostrar o tempo todo. Claro, de um jeito bem mais satirizado, mas foi o que eu interpretei. Um mundo feito apenas de você não consegue sustentar você. Por isso, pare de viver no seu próprio mundo. Viva lá fora, sofra, evolua, mas não fique apenas no conforto do seu mundo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau!